Vamos falar agora sobre intervalo de confiança para a variância e para o desvio padrão. Bom, a formulinha do intervalo de confiança para a variância é essa daqui. Você vai ter aqui o limite inferior e aqui você tem o limite superior do intervalo de confiança. E para o desvio padrão também é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Esse termo aqui, n-1 vezes s ao quadrado, é exatamente o mesmo termo que está aqui. Assim como esse termo dentro da raiz é o mesmo termo que está aqui. Então, a única diferença é justamente a raiz quadrada. Por quê? Porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá? Então, se você sabe a formulinha da variância, você automaticamente sabe a fórmula do desvio padrão. Basta colocar uma raiz quadrada nesses dois termos aqui. Bom, a gente tem aqui o n-1. O que é esse n-1? Esse n-1 tem a ver com os graus de liberdade da distribuição. No caso aqui, a gente vai trabalhar com n-1, com os graus de liberdade igual a n-1, que é a mesma coisa que a gente usava lá na tabelinha da T-Student. A gente tem o s ao quadrado. O que é o s ao quadrado? Nada mais é do que a variância amostral. E aqui embaixo parece um x, né? Mas não é bem um x. É um x com a perna esticada. Isso daqui é uma letra grega, que é chamada de chi. Como aqui está elevado ao quadrado, isso daqui vira o que a gente chama de chi quadrado. E o que é o chi quadrado? O chi quadrado é uma distribuição, que nem a normal, que nem a T-Student. A normal não tem uma tabelinha, a T-Student não tem uma outra tabelinha. Aqui a gente vai ter uma tabelinha da distribuição chi quadrado. E vocês podem perceber que aqui embaixo ó, você tem o chi quadrado sup, que é o chi quadrado superior, e tem aqui o chi quadrado inferior. Bom, eventualmente você pode ter um pouco de dúvida, falou, ué, mas o superior não tinha que estar aqui, o inferior não tinha que estar aqui? Porque veja só, quando você escreve um intervalo de confiança, você vai ter aqui um número, vamos colocar assim, ó, você vai ter um número aqui e um outro número aqui. Esse número que vai aqui na esquerda é o limite inferior do nosso intervalo de confiança. E aqui você vai ter o limite superior do intervalo de confiança. Então, por exemplo, pensa sempre numa retinha. Imagina que você tem aqui o número 3 e você tem aqui o número 7. O que a gente está representando no intervalo de confiança é isso daqui. Ó. Você está dizendo que o meu intervalo vai do número 3 até o número 7. O número que está na esquerda sempre tem que ser menor que o número que está na direita. Ou seja, escrever algo desse tipo aqui, colocando o maior na esquerda e o menor na direita, é algo errado. Matematicamente está errado. O número da esquerda sempre vai ser o menor, o número da direita sempre vai ser o maior, tá? Quando a gente pensa em Qi quadrado, a gente também vai ter um Qi quadrado superior, um Qi quadrado inferior. Este valor aqui é o maior valor que a gente vai ter e este vai ser o menor valor. E aí você percebe o seguinte, ó. Aqui a gente está falando em superior. E aqui na formulinha o superior está do lado esquerdo. Aqui a gente falou de inferior e o inferior aqui está do lado direito. Está trocado. Mas está certo isso? Está correto. Por quê? Porque esse valor aqui e esse valor aqui, está vendo que eles estão embaixo? Eles estão no denominador? Então, no caso aqui, você está dividindo esse número aqui de cima por algo maior e pegando esse outro número e dividindo por algo menor. E aí fica certinho, vai ficar certinho dessa forma aqui. Ah, não entendi nada. Então vamos lá, vamos pegar um exemplinho aqui para você entender. Vamos supor que você chegou num Qi quadrado inferior igual a 2 e chegou num Qi quadrado superior igual a 4. Tá? E imagina que esse termo aqui de cima, ó,
Vamos pôr aqui. Imagina que você fez a continha n menos 1 vezes o s ao quadrado. Imagina que isso daqui deu, por exemplo, 32, tá? Imagina o seguinte, ó, quanto que dá? Vamos fazer aqui embaixo. 32 dividido por 2, que seria este número dividido por este. E quanto que dá 32 dividido por 4? Aqui, só fazer a conta, dá 16. E aqui dá 8. Percebeu? Veja o seguinte, ó. O menor valor que está aqui fez com que o resultado da conta, então vamos pegar aqui, ó, o menor valor fez com que o resultado da conta fosse maior. E o maior valor dentre esses dois, quando eu fiz a conta, pelo fato desse maior valor estar embaixo, produziu um resultado menor. Então, veja que para eu ter esta ordem, limite inferior, limite superior, sendo que o inferior tem que ser menor que o superior, você percebe que esse daqui vai ter que ser o limite inferior do intervalo e esse daqui vai ter que ser o limite superior do intervalo. Ou seja, se você fosse escrever o intervalo de confiança, ficaria esse 8 aqui e o 16 aqui, correto? Só que esse 8 foi obtido dividindo, pensando aqui no Q quadrado inf e Q quadrado sup, dividindo pelo Q quadrado superior. Enquanto que esse daqui, o 16, foi obtido dividindo pelo Q quadrado inferior. Então, veja só, o 16 eu dividi pelo inferior e o 8 eu dividi pelo superior. Então, veja que o 8 aqui está na esquerda, eu dividi pelo superior, justamente o que está aqui. E o outro eu dividi pelo inferior. Por que eu falei tudo isso? Porque é muito comum que as pessoas, na hora que vão fazer essa conta, acham que isso daqui está invertido e acaba colocando o inferior aqui e o superior aqui. E, às vezes, escreve no resultado algo desse tipo, que está totalmente errado. Então, isso daqui é só para você entender o motivo de estar invertido, entre aspas. Essa inversão aqui é correta, tá? Você tem que dividir aqui pelo maior número e dividir aqui pelo menor número para que o resultado dessa fração seja menor, para que o resultado dessa fração seja maior. E o que é esse Q quadrado, né? Que tabela que é essa? A distribuição Q quadrado eu vou explicar no próximo vídeo.